Olá, boa noite, meus amigos do Grupo Escoteiro São Gabriel. Eu sou o Alisson, sou turismólogo, guia de turismo e agente de viagem e represento a Paraná Tour Operadora, juntamente com meus grandes amigos parceiros Ademir e Tere, e a convite do meu grande amigo Zuba e Aline. Eles me fizeram um pedido para comentário de um breve vídeo sobre a hora do planeta. Então, como não poderia negar um pedido desse, agradeço aos meus amigos e fiz aqui o meu pequeno relógio, comentando alguns conceitos e alguns temas atuais sobre o assunto, sobre os nossos recursos ambientais. Então, eu vou iniciar aqui sobre o conceito de meio ambiente. O que significa meio ambiente? Meio ambiente é todo ser vivo e não vivo que se relaciona e se modifica. Essa relação ela gera o chamado biodiversidade. O que seria a biodiversidade? Bio de vida, diversidade de variedade, é variedade de vidas. Então são os seres, todos os seres, nesse caso os seres vivos, que representam cada um a sua função na natureza. E o que acontece aqui? O homem, né, essa relação, né, da biodiversidade, ela tem que ter um equilíbrio. E o ser humano, infelizmente, ele causa o desequilíbrio dessa biodiversidade. Exemplo claro disso, a biopirataria. O que seria a biopirataria? Seria uma exploração ilegal de recursos da natureza, vegetação, plantas, animais, que o homem, por ganância, por dinheiro, ele retira da natureza e vende, exporta para outros lugares de forma ilegal, né? Eu dou um exemplo aqui, os papagaios, né? Que de cada 10 que tiram da natureza, apenas um sobrevive. Então, isso é uma forma de desequilíbrio que a gente, ser humano, né? O ser humano, por ganância, por dinheiro, ele acaba causando. Outra forma, né, de desequilíbrio que o ser humano causa é na utilização do solo. O que acontece aqui? É claro que nós precisamos de comida, de alimento, precisamos dessa produção para sobreviver. Mas também por ganância, por questões financeiras, o ser humano ele produz de forma acelerada, ele usa mal os recursos com queimadas do solo, né? Com queimadas, com venenos, que além de tudo ainda fazem mal para o ser humano, contaminam o solo com veneno, isso também vai para a água, né? Com chuva ele leva para os rios, e aí a questão, né, do alimento e da pecuária, eles acabam produzindo muito rápido, mudando a mutação do organismo, inclusive a gente ingere isso, né? E causa um desequilíbrio, inclusive em nós seres humanos. Outra forma aqui é a poluição. Eu vou mencionar aqui a do ar. O que acontece? A fumaça, os gases gerados pelas indústrias, pelos escapamentos dos carros, ele gera um gás carbônico, outros gases que reagem de forma ruim para o meio ambiente. E eu cito aqui também problemas de saúde que isso causa para nós, seres humanos, problemas respiratórios, a camada de ozônio, que ela reage com esse gás carbônico, com esses outros gases, isso aí gera radiação solar. Então isso vai ser uma série de problemas também que já vem acarretando para o planeta, né? Inclusive para nós, eu sempre menciono nós, por ser espécie, né? Ser humano, e ainda uma questão que está muito atual, que é a questão climática. Então essa poluição do ar, esse desequilíbrio que o ser humano faz com o ar, com a poluição, ele também afeta o clima. E isso aí causa, né, junto com a poluição e a degradação da mata, das florestas, que ela filtra esse gás carbônico, uma série de consequências, como esse aumento de temperatura que a gente anda vivendo, chuvas
melhorais, temporais, tempestades, então enchentes, daí uma série de danos que a gente acaba ocasionando para nós mesmos com essas atitudes aí de não cuidar da poluição atmosférica, certo? E ainda eu cito a água, né? A poluição da água com venenos, como eu já citei ali, com descartando objetos, sofás, fogões, uma série de materiais. Isso é um dano. A água depois, para ser filtrada para o nosso consumo, ela vai passar por um processo químico. Então a gente tem uma série de danos que a gente precisa cuidar com questão da água, questão de racionamento. E no Brasil, a gente tem um detalhe interessante, que 12% da água doce do mundo, ela está aqui no Brasil. E o brasileiro não valoriza isso, não cuida dessa água, usa de forma irracional, de forma indevida. Então, aqui eu menciono, até como sugestão, né, uso adequado na hora do banho, né, passa o shampoo, fecha, né, a torneira, depois abre para lavar, mesma coisa, escovar os dentes, o carro, usar a água da chuva para lavar o chão, os carros. Então a gente precisa começar a pensar nisso, né? Por exemplo, aqui em Curitiba agora estamos com estiagem, então isso é perigoso, inclusive numa situação, né, de saúde, a gente precisa da água, então a gente tem que cuidar melhor desse recurso, coisas que infelizmente a gente não faz hoje. E por fim aqui, a questão do lixo, dos resíduos. O lixo ele se divide em rejeitos, né, que é aqueles materiais que não tem como ser aproveitados, então tem que ser descartados, tem que achar os ambientes certos para esses materiais serem descartados. E em resíduos, esses resíduos eles geralmente podem ser reaproveitados. Então aqui a gente até cita algumas cidades aqui do Brasil tem a coleta seletiva, então esses materiais vão ser descartados adequadamente e podem ser reaproveitados. E aqui entra, né, os 3 R's, significa reutilizar, reciclar e reduzir. A redução é simples, é a gente usar menos materiais que impactam de forma negativa o meio ambiente, por exemplo, canudos, colheres, talheres plásticos, pratos plásticos, copos. A gente reduzir isso para ajudar o meio ambiente. A reutilização, se for possível reutilizar algum material, como pote de sorvete, esses copos, né, de extrato de tomates, enfim, materiais que podem serem reutilizados. E a reciclagem, né, que é uma forma de você transformar aquele produto, aquele material, numa outra matéria, num outro produto. Então você vai estar ajudando, em vez de descartar isso na natureza, ajudar a preservar o meio ambiente. Então, esses 3 R's, eles entram aqui dentro do termo de sustentabilidade, que eu coloquei sustentável e que faltou espaço. Então, o termo está em moda, está em alta, é um termo importante para o meio ambiente. E o desenvolvimento sustentável, ele simplesmente diz o uso, né, para fins econômicos dos recursos ambientais, mas de forma planejada e de forma a conservá-lo, tanto para as necessidades nossas hoje, na nossa geração, quanto para as gerações futuras. É fundamental que a gente saiba trabalhar, saiba usar os recursos ambientais para que, não só para nós, como para as futuras gerações, eles tenham isso também para atender as necessidades deles. E aqui tem um outro porém, vários setores da economia, vários campos de atuação precisam do meio ambiente. Então, isso é uma área multidisciplinar e que precisa, sem dúvidas, de cuidado para manusear e para trabalhar de forma que não impacte de forma negativa. E uma dessas atividades é no que eu trabalho, o turismo. O turismo, ele depende diretamente do meio ambiente. Por quê? Porque ela é matéria-prima da nossa área. Ele é o atrativo turístico que a gente chama. Por que eu falo isso? Porque ele é a cachoeira, ele é o rio, ele é a praia, as montanhas, os espaços rurais, é aquela interação cultural entre os povos, quem
vai visitar uma localidade, quem recebe. Então, o meio ambiente ele simboliza tudo isso. E o desenvolvimento sustentável, o turismo sustentável também. Então, a gente precisa desses recursos preservados para não a gente ficar com a nossa matéria-prima afetada. Então, tem que ser usado de forma adequada, né, dentro do turismo. É uma obrigação de todo profissional do turismo cuidar disso. Infelizmente, a gente vê casos que não ocorrem dessa forma, mas aí cabe também ao consumidor, ao turista, avaliar, entender isso e procurar as empresas responsáveis que saibam cuidar desses recursos para ele visitar e também, como eu falei, ele se manter para as próximas demandas, próximas pessoas que têm o sonho de cuidar, de visitar esses locais. Né? E o turismo, um profissional do turismo, ele precisa necessariamente pensar, infelizmente, né, colocando aqui, qualquer atividade, não só o turismo como outros, eles geram impactos, né, tanto positivos quanto negativos. Então, nós profissionais temos que tentar minimizar ao máximo esses impactos negativos ao estar fazendo uma visita numa cachoeira, uma trilha, para que isso se mantenha, né? Como eu falei, é a nossa matéria-prima. E fomentar os impactos positivos, que seriam o quê? A geração de renda, empregos, a estruturação dos locais de visitação. Então, tudo isso o turismo tem como princípio, inicialmente, e os profissionais como dever de assim proceder. E para concluir, né, antes de finalizar aqui, eu quero pontuar que o meio ambiente tem uma série de outros temas. Coloquei alguns que eu acho atuais, alguns conceitos aqui, mas a gente tem a questão das madeireiras, por exemplo, como elas atuam aí, né, dentro dos recursos de vegetação, dentro das árvores. Uma série de outros temas que poderiam também estar encaixados aqui dentro desse meu reloginho da hora do planeta. Mas isso pode ser assunto, né, de outras possibilidades, outras oportunidades de estar gravando isso aqui para vocês. E para finalizar aqui, eu deixo, antes de finalizar, né, eu quero agradecer mais uma vez o Zuba e a Aline pela oportunidade, né, pelo convite que me fizeram de fazer esse vídeo ao grupo, né, ao grupo escoteiro ali de São Gabriel. E finalizo então colocando uma interrogação: e você? E você? Né? Como você percebe, como você se percebe inserido dentro do planeta, do meio ambiente? Né? O que você acha, que você pontua, que você faz de negativo, de positivo, o que pode ser melhorado? E como você pensa, planeja futuramente, né, se está inserido nesses recursos do meio ambiente, do planeta? Então, deixo essa sugestão aí de atividade, né, para o Zuba, para a Aline, com os escoteiros, as crianças, e me coloco à disposição, né? Tem aqui as nossas mídias sociais, nós aqui da Paranatur, nosso Facebook Paranatur Operadora, nosso Instagram também, né? Quem quiser seguir, nos acompanhar nosso trabalho, estamos à disposição aqui para estar atendendo, tá certo? E finalizar aqui meu agradecimento também para o meu sobrinho, o Heitor, que fez esse relógio para mim aqui, porque eu sou uma lástima aqui para desenhar, e a minha irmã que está fazendo essa filmagem carecidamente aqui para mim, para estar compartilhando com vocês. Então, é isso. E agora, para finalizar de vez, vou fazer minha parte aqui da Hora do Planeta, apagando as luzes e me despedindo de vocês. Muito obrigado a todos e até mais.